Olá, tudo bem? Se você é mulher adulta e acabou de receber o seu diagnóstico de autismo, você precisa assistir esse vídeo. Eu quero muito conversar com você. Olá, então, se você é mulher adulta, acabou de receber o diagnóstico de autismo, então a gente precisa conversar. Eu tenho umas dicas muito importantes para que você possa enfrentar esse primeiro momento, esse momento de choque, de surpresa, com mais leveza, né? Que você possa ter um norte. Vamos começar um pouquinho mais. Então, eu tenho 3 dicas assim que são fundamentais. São 3 encontros que você precisa ter para você conseguir se compreender, conseguir se reorganizar novamente. Porque no momento em que a mulher recebe seu diagnóstico, ela está em busca de respostas, né? Porque ela sabe que passou a vida inteira se sentindo desconfortável, desconectada, não conseguindo se sentir à vontade com as pessoas, com os grupos sociais, tendo uma comunicação prejudicada, sofrendo diversos prejuízos na vida pessoal, sentimental, no trabalho. Então você sabe que a sua vida até agora teve muitos déficits e você procurava respostas e agora você tem essa resposta. Então, com essa resposta, você precisa compreender tudo o que aconteceu. Então, a primeira dica que eu tenho, o primeiro encontro que eu sugiro a você é consigo mesma. Como assim? Você vai para o seu quarto, tranca a sua porta, chora e reflete, pensa, vai lembrando assim da sua infância, da sua adolescência, do seu início de vida adulta, tudo que você passou e que muito provavelmente você teve esses prejuízos, esses déficits por conta do autismo. Isso é importante porque a mulher que chega na vida adulta sem o diagnóstico, muito provavelmente ela passou por muitas situações de desconforto, muitos traumas, teve muitos relacionamentos onde a comunicação foi prejudicada, onde ela criou expectativas e a outra pessoa não correspondeu, ou onde a outra pessoa teve expectativas e ela não conseguiu corresponder a essas expectativas. Então acaba gerando traumas nos relacionamentos. Por quê? Quando a pessoa é típica e a outra pessoa é atípica, elas têm uma comunicação diferenciada. Porque a pessoa autista, o cérebro dela funciona de modo diferente, ela pensa, ela sente, ela vê tudo de modo diferente. Então, estabelecer uma comunicação com uma outra pessoa que pensa, vê e sente diferentemente de você é muito difícil. E quando você tem um diagnóstico, facilita um pouco porque você começa a compreender melhor por que tem essas diferenças, né? Mas considerando que você teve uma vida inteira sem diagnóstico e com essa dificuldade comunicacional, então você precisa neste momento revisitar a sua infância, o momento que você precisou de suporte, de ajuda, de compreensão e não teve, porque as pessoas não sabiam, ninguém sabia que você tinha essa dificuldade. Então visita para você poder encontrar com esses traumas e chorar um pouquinho, né? Mas não só chorar. É importante você compreender o que aconteceu nesses momentos, se perdoar quando você não foi capaz de corresponder e perdoar as outras pessoas também. Porque é uma falta de comunicação, uma dificuldade comunicacional e que se não tem a informação, realmente acaba colecionando esses traumas ao longo da vida. Então vai visitando cada momento, cada situação, vai entendendo o que aconteceu, perdoando a si mesmo, as outras pessoas, vai superando esses momentos. Então isso você precisa fazer primeiramente sozinha, para você se entender, né? Para você ter um tempo livre, ilimitado, até você conseguir revisitar tudo isso, reorganizar seus pensamentos, né? Dar uma nova configuração a tudo isso que aconteceu com você. Então faça isso, é muito importante, mas com certeza isso te traz uma fragilidade maior num primeiro momento, porque você vai reviver sentimentos ruins, né? Mas você perdoando e superando isso, você vai sair muito mais forte, muito mais empoderada. Só que nesse primeiro momento, conversa consigo mesma, com a sua infância, a sua criança que precisou de apoio e não teve. Precisou de suporte e não teve. Seu adolescente que passou por diversas dificuldades, passou por bullying em diversos momentos sociais, provavelmente sofreu diversos tipos de abuso físico, psicológico, emocional. Nesse primeiro momento, é consigo mesma.
Só que isso é muito profundo, isso é muito sério, vai trazer muitos sentimentos à tona. Então é preciso que você tenha ajuda externa também, para não enfrentar sozinho esse momento. Então, a segunda ajuda, o segundo encontro que eu recomendo é com Deus. Porque Deus é o seu Criador, é o seu Pai, é aquele que te fez. E Ele disse que tudo que Ele fez é bom. Então, Ele te fez boa, perfeita. Então, conversa com Ele, fala, pergunta. Seja o mais sincero que você conseguir. Fala, Deus, por que o Senhor me fez assim? Como? Como é que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Me ajuda a perdoar os outros, a mim mesma, a compreender. Me ajuda. Então, conversa com Deus, com as suas palavras, com o modo que você se sentir mais à vontade, mais confortável. Então, depois desses dois momentos principais, esses encontros imprescindíveis, você precisa muito de uma ajuda com um psicoterapeuta, um psicólogo, uma pessoa que possa te ouvir, te orientar, te ajudar a segurar na sua mão mesmo. Porque é importante, gente, depois de viver uma vida inteira sem o diagnóstico, cheia de dúvidas, questionamentos, incertezas, tristezas mesmo, porque tinha muitos desencontros, não conseguia estabelecer relacionamentos saudáveis, duradouros, confortáveis, não conseguia se sentir à vontade nos ambientes sociais, físicos, tinha todos os desconfortos, além dos emocionais, também os físicos, sensoriais, não tinha respostas para tantas divergências. Agora você tem essas respostas. Então você precisa bater uma informação com a outra, quem eu era, quem eu sou, como assim? Porque o diagnóstico ele não muda quem você é, você continua sendo a mesma pessoa. Só que ele te dá respostas. Ele te ajuda a compreender cada situação, cada peculiaridade. Então o diagnóstico é fundamental para isso, para te ajudar a responder a si mesma, encontrar um norte, um melhor tratamento e tentar melhorar, tentar ser melhor em tudo que você puder para si mesma, primeiramente, depois para os outros, né? Então, nesse terceiro encontro, é um encontro com um psicoterapeuta, uma pessoa de confiança, uma pessoa com quem você se sinta à vontade, com quem você possa falar tudo o que você sente, todas as suas dúvidas, os seus medos, as suas angústias. É fundamental. Não pula essa parte, por favor. Esse encontro é muito importante para você se empoderar, se reconstruir, se redefinir como mulher, como pessoa. Nesse momento, você não precisa dizer para todo mundo que você está no transtorno do espectro autista. Não precisa, isso é uma questão sua. Se resolva primeiro, se reconstrua, se encontre. Quando você estiver forte, empoderada, consciente de si, segura, aí sim, se você achar necessário, fale. Eu preferiria que falasse, né? Que todos os autistas falassem, eu sou autista, eu sou capaz de fazer isso eu consigo, até mesmo para que você possa fortalecer outras mães, outras crianças que estão em desenvolvimento e que não sabem do que são capazes. Porque, infelizmente, a gente tem uma sociedade muito capacitista, uma sociedade que acha que a pessoa, porque ela tem uma deficiência, ela é incapaz de fazer qualquer outra coisa. Então, precisamos mudar e melhorar essa sociedade, né? Mas por enquanto você se reconstrua, pensa em si, é o seu momento consigo mesma, com Deus e com a sua terapeuta, tá bom? Então esses três encontros são fundamentais nesse primeiro momento. Então por que é importante você ter o seu diagnóstico? Porque você começa a compreender as suas peculiaridades, você descobre que elas têm um nome e você aprende a lidar com elas. Porque você, quando conhece os seus gigantes, você sabe que armas você pode usar para derrubá-lo. Então, isso te empodera, te dá força e te ajuda a vencer. Se você sabe que tem dificuldade com uma coisa, sabe por que você tem essa dificuldade e que isso é uma dificuldade que não é de todas as pessoas, não é comum. Então, você sabe que precisa vencer. Se você tem as ferramentas necessárias, fica muito mais fácil, né? Então, por isso, o diagnóstico é fundamental. E por que você precisa visitar esses momentos da sua vida e se entender? Para que você possa quebrar ciclos. Porque se você não sabe que você está num ciclo, você não sabe o motivo do ciclo, você acaba repetindo ele ao longo da sua vida. Então você acaba construindo relacionamentos que acabam fracassando pelos mesmos motivos e não sabe por quê. Então, com o seu diagnóstico, com a sua autoanálise, você começa a entender o porquê dos fracassos nos relacionamentos para quebrar esses ciclos e construir uma jornada muito mais saudável, um caminho muito mais feliz, muito mais leve, se conhecendo, sabendo lidar consigo mesmo e com os outros. Então é fundamental você passar por essas etapas. E se você não sabe, se você acha que é
que está no transtorno do espectro autista, mas não tem certeza, então vá em busca do seu diagnóstico, vá um psiquiatra, neurologista, faça a avaliação neuropsicológica, descubra o seu diagnóstico para que você possa se conhecer, se entender e encontrar os melhores caminhos, as melhores ferramentas para ter o melhor resultado na sua vida. Estar no transtorno do espectro autista significa que você passou por muitas coisas na sua vida. Por quê? A pessoa no transtorno, ela está fora do padrão. Então, ela tem atitudes, ela fala coisas que as pessoas não esperam, entendeu? Então, a sociedade tem um padrão, tem um ritmo certinho. A pessoa no transtorno do espectro autista, ela está fora desse ritmo, fora desse padrão. Geralmente as mulheres, ou elas falam demais, descontroladamente, acabam falando coisas que são socialmente inaceitáveis, ou ela não fala nada. Ela tem um bloqueio em que ela não se defende, ela não se coloca e acaba sendo atropelada ao longo da vida. Acaba sofrendo abusos no ambiente de trabalho, na família, nos seus relacionamentos, porque ela não tem a capacidade, as condições necessárias para falar o que ela sente, o que ela pensa, para se defender. Ela não tem os recursos necessários para isso. Então passa por muitas coisas, por muitos traumas, por muitas situações desagradáveis, desfavoráveis. Por isso que é importante se conhecer, se reconstruir, traçar uma nova jornada na sua vida, né? Se respeitando e buscando o respeito das outras pessoas também. Porque não conseguir falar é muito complicado, é muito difícil, porque outra pessoa, se ela não sabe que você é atípica, então ela espera, tem uma expectativa. Então ela espera que você fale, que você diga, que você se defenda, que você se coloque. Se isso não acontece, então fica um gap aí, sabe? Um espaço, um ruído nessa comunicação. Então, isso é uma das coisas que mais atrapalham os relacionamentos da mulher autista. Ela não conseguir se colocar, não conseguir se defender, não conseguir falar, não conseguir dizer os seus sentimentos. Então, agora que você conhece essa característica, é um pouquinho mais fácil lutar contra ela. Vamos trabalhando, vai trabalhando com a sua terapeuta, vai conversando, vai tentando, vai buscando recursos para vencer esse desafio. Então, galera, curte esse vídeo, comenta, compartilha, manda para geral, porque todo mundo precisa saber um pouquinho mais sobre autismo. Vamos construir juntos um mundo melhor, uma sociedade mais inclusiva e mais acolhedora?